Olá, bem-vindo! Olha, hoje eu separei algumas perguntas que já estavam há algum tempo pendente aqui para eu responder para alguns seguidores como você que fica me acompanhando aqui e que eventualmente tem alguma dúvida. Então eu elenquei algumas delas e vou falar sobre isso hoje. Espero que seja útil para você também. Bom, se você chegou agora, eu peço que você dê o seu like. Dê o seu like porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, você ativa aí essa campainhazinha e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E compartilhe, gente, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Bom, o Carlos Eduardo me pergunta a respeito de saca-rolhas. Qual seria o ideal? Bem, saca-rolhas é engraçado, existem inúmeros tipos, né? Tem aquele que tem na casa das avós de todo mundo, que levanta o braço assim, aquele eu acho uma droga. E tem muita variedade, tem muitos inclusive sofisticados, tem um que injeta ar, tem um que tem uma pinça, e esses são bons para vinhos com idade, para você não deixar a rolha quebrar. Tem um caríssimo que é a pinça com o saca-rolha no meio, caríssimo, um saca-rolha famoso, chique, todo cara snob tem um desse. Agora eu vou ser sincero, eu prefiro aqueles tradicionais que os sommeliers usam profissionalmente, que eles chamam de 2 estágios. Eu acho esse, na verdade, o mais eficiente, ele é simples, você encontra... Ó, o carrilhão aí já cumprimentando todo mundo. Esse é o mais comum, você encontra facilmente e são os saca-rolhas que você normalmente recebe em visita a vinícolas, quando vai para a Europa, toda vinícola tem um saca-rolha desse para dar. Eu tenho um monte aqui, já dei para vários amigos, tem sempre um no carro para uma emergência quando eu viajo. É o que eu acho mais bacana, mais simples, funciona bem. E o ideal é que esse espiral seja bem comprido, porque ele sendo bem comprido, você atravessa a rolha inteira e não corre o risco de, às vezes, aquelas rolhas que quebram no meio, e se ele pega pela metade, ele não tira a rolha toda. Então, eu prefiro usar esse daí. A Maria Clara me pede que eu explique novamente qual foi o conceito da harmonização que eu fiz do espaguete à carbonara, que eu postei outro dia num stories meu do Instagram. Eu não sei se você viu isso. E é muito simples de explicar, porque o espaguete à carbonara, ele tem vários componentes para serem considerados na harmonização. Os 2 primeiros são a tendência ao doce e a gordura. Quando se fala em tendência ao doce, eu estou falando aí do método Mercadini, vou até pôr aqui para vocês verem. Aí no método Mercadini, à esquerda, você vê tendência ao doce, doçura e gordura. A gordura, obviamente, é do guanciale, que é a bochecha do porco. E a doçura vem da massa. Na harmonização, quando se fala em doçura de pratos salgados, não está se referindo à sobremesa, não é quindim, não é sorvete, não é torta de limão. A doçura vem normalmente dos produtos de batata e de massa, que tem as tortas, o macarrão, que é massa, é farinha. Esses são a tendência ao doce. Esses 2 componentes levariam para o lado de lá, você está vendo, a acidez e efervescência. Porém, tem outros 2 componentes muito importantes nesse prato, que são o pecorino e a pimenta do reino. O pecorino, ele tem um nível de sabor muito intenso, muito forte. Leva a gente aqui para baixo do gráfico. E a pimenta do reino, que é uma especiaria, é muito pungente. Isso nos leva para o lado de lá
um vinho que tenha maciez e perfume. Ora, o que aconteceu? A primeira indicação nos levaria para um espumante, que até poderia funcionar bem aqui, um espumante perfumado, poderia ficar bem aqui. Mas a adição do pecorino e da pimenta do reino, que pedem a maciez e o perfume, levou esse conjunto todo a procurar um vinho que tivesse maciez e perfume. Então isso nos leva para, eu na ocasião recomendei o Trebbiano e a Malvasia. São duas uvas que inclusive são locais, do Lácio, onde é a origem desse prato. Poderia ser um Chardonnay, um Viognier, mas enfim, eu sugeri o Trebbiano e a Malvasia porque são da região. E achei legal, essa é uma harmonização que ela vem confirmar duas outras categorias de tendência de escolas de harmonização. Uma delas é a dos pratos regionais com os vinhos regionais, e que nesse caso cai como uma luva. Aqueles este, aqueles vinhos ali do Lácio. E a outra é a coisa das cores, aquele conceito que eu já comentei aqui com vocês, de harmonizar pratos brancos com vinhos brancos e pratos escuros com vinhos tintos. Esse aqui vem confirmar também esse. Tá explicado, Maria Clara? Bom, o Zé Maria me pergunta a respeito de turismo no vinho, agora que a gente está começando a sair, gente que já se vacinou, que mesmo assim ainda deve usar a máscara e respeitar o distanciamento. Mas já tem muita coisa começando a funcionar. E ele me pergunta a respeito de enoturismo aqui na América do Sul. Bom, o enoturismo é um prato cheio aqui na América do Sul. O Zé Maria, se você não conhece a Serra Gaúcha, eu diria a você que você deveria prestigiar, porque você tem ali uma diversidade, não desfazendo de Santa Catarina também, maravilhoso ali na vinhedos de altitude, e nem do interior aqui de São Paulo, que é fenomenal. Você tem vinícolas lindas para visitar, como a Guaspari, essa Entre Vilas, tem várias vinícolas muito bacanas com o enoturismo. Mas o sul do país, ali especialmente Bento Gonçalves, é muito rico, tanto em hospedagens legais, como visitas muito legais em várias categorias de vinícola. Também, podendo ir de carro, você pode descer até o Uruguai. O Uruguai é um prato cheio, porque você tem ali, se você... uma viagem, ele especifica um fim de semana. Um fim de semana, por exemplo, se você pegar um avião, descer em Montevidéu, você vai fazer visitas espetaculares, provar vinhos espetaculares, conhecer restaurantes sensacionais e visitas culturais muito bacanas que tem em Montevidéu. Vai visitar, vai comer lá no El Palenque, no mercado deles, é uma maravilha, eu recomendo essa como uma ótima opção. E você tem também Mendoza na Argentina, de uma riqueza e uma diversidade também de visitas fenomenais. E você tem ainda Santiago do Chile. Em volta de Santiago você tem visitas maravilhosas perto, que você fica num bom hotel na cidade e conhece a cidade, visita lugares turísticos, bons restaurantes e tem ótimas vinícolas. Tá certo? Bom, o Décio me escreve para falar. O Décio é cervejeiro, eu já vi pela pergunta dele que ele é cervejeiro. Ele fala: Didu, você insiste com o vinho no churrasco, mas pô, a cerveja é tão gostoso. Bom, o Décio, certamente que o que mais importa é o seu prazer, você deve respeitar o seu prazer. E há sofisticação hoje em cervejas artesanais com uma diversidade muito grande e um bom perfil gastronômico, que daria um belo desafio entre vinho e cerveja no churrasco. Mas, via de regra, a pessoa compra lá uma caixinha, duas da cerveja que ele gosta e acompanha o churrasco. Agora, eu convido você a fazer um teste. Você vai pegar aí uma linguicinha picante, bem gostosa, e vai refrescar, deixar bem fresquinho, bem frio, um espumante rosé seco.
O Brasil está cheio de bons espumantes e rosés secos. Você vai ver que espetáculo. E logo em seguida você vai ter uma costelinha de porco daquela com a gordura bem tostadinha, uma delícia. Você, me deu até salivou agora, hein? Você vai fazer também a mesma harmonização com esse rosé. Depois você vai preparar ou um carré de cordeiro ou mesmo uma paleta de cordeiro e vai abrir um merlot. Você vai ver que espetáculo, a sedosidade, o aveludado do merlot, como combina com esse gelatinoso e o adocicado da carne do cordeiro. E depois pega aquela sua picanha que você deve se orgulhar de fazê-la muito bem feita, mal passada, com a gordurinha tostada, e abra um taná. Agora, Odécio, se você acha que isso é muita sofisticação, pega um fim de semana, gasta um pouquinho, compra esses 3 vinhos que eu estou lhe falando e compre a sua cerveja, junte os amigos e faça uma comparação. Em cada uma dessas harmonizações, você repita com a cerveja e depois você me diz o que ficou mais gostoso. Bom, o Gabriel pede que eu dê algumas alternativas de vinho de corpo médio. Ele diz gostar muito de Merlot, aprendeu num vídeo meu que o Merlot é uma caça de corpo médio e queria alternativas. Bom, Gabriel, eu te daria três uvas aqui como alternativa. Os Barbera, especialmente os atuais, que são um pouco mais modernos, porque o Barbera antigamente eu gostava mais dele, antigamente ele era mais rústico, chegava a ter até um petilã, ele era um vinho rústico, engarrafado cedo, um vinho dos camponeses, mas ele mudou, se sofisticou, acabou indo para a barrica, e é uma casta que tem a mesma intensidade de corpo médio do Merlot. Indicaria também o Montepulciano e o Zinfandel, são vinhos que vão te agradar. Agora, o Gabriel, eu sugeri a você também, que eu acho importante, o mundo está cheio de Merlot, e Merlot com vários estilos. O Brasil é farto em grandes Merlots, você poderia experimentar Merlots de outros países, Merlot argentino, Merlot uruguaio, Merlot que são ótimos, Merlot do Chile também muito bons, Merlot brasileiro, além da diversidade enorme de Merlot francês, tem Merlot italiano. Então, antes de ir nas alternativas, passei um pouco pelas origens, você pode se surpreender. A Eliana me escreve dizendo que gosta muito de colocar gelo no vinho. E dá uma risadinha e pergunta se isso é errado ou se é feio. Bom, Eliana, eu adoro fazer as heresias com o vinho, especialmente quando está muito quente, e eu adoro fazer isso. Eu te diria o seguinte, feio é você não respeitar o seu gosto. O vinho foi feito por nosso prazer, não foi para ficar ditando regra de etiqueta. Agora, é claro, vem um amigo seu te dar um vinho caro, um vinho especial, você colocar uma pedra de gelo, ele vai se ofender. Agora, via de regra, tome o vinho como você gosta. Se você usa o gelo só para refrescar o vinho, eu te daria uma dica que é pegar umas uvas e separa os bagos das uvas e põe no congelador, deixa ela congelar. E quando você for tomar o vinho, põe umas 2, 3 dessas uvas na taça, que ele vai fazer a função do gelo sem diluir seu vinho. Isso é uma jogada legal. Quando termina, você come a uva, tá uma delícia. Agora, se for para diluir mesmo, ok, sem problema. Eu até vou te dar outra heresia que eu costumo fazer. Quando está muito quente, eu chego em casa, eu faço o melhor refrigerante do mundo. Eu pego um copo long drink, encho de gelo, ponho metade com vinho branco e metade com água com gás. Gente, é um espetáculo, experimenta fazer isso. A outra dica de heresia, aprendi na Itália, quando você pega um vinho branco e está achando que falta um pouco de acidez, você pega uma casquinha de limão e dá um twist nela dentro da taça e joga ela lá. Você vai ver que frescor que fica o seu vinho. A Denise me pergunta o seguinte, Didu,
Qual é o vinho ideal para eu ter sempre em casa para se chega um amigo de última hora? Bom, eu tenho a minha predileção, eu tenho sempre um Jerez fino na porta da geladeira e um Porto também. São duas opções que eu gosto de ter, porque um Jerez, por exemplo, um Jerez fino, você simplesmente, com um simples vidro de azeitona verde, um saquinho de amêndoa torrada salgada, você recebe com elegância esse amigo e vai ser uma coisa deliciosa. O Porto a mesma coisa, um Porto você pode ter ou uns biscoitos que sempre tem na casa das pessoas, um bolo que também é comum ter, acompanha bem com Porto, ou você pode ter o extremo da harmonização por contraste, ter ali um queijo azul, um pedaço de gorgonzola. Ele é fácil de você acondicionar sem ele tomar luz e nem oxigênio. Deixa ele ali, chegou um amigo, você faz. Eu gosto muito dessa harmonização. Claro que um espumante também é uma grande opção, porque o espumante é aquela bebida que torna um momento trivial num momento especial, e a visita de um amigo é sempre uma coisa especial. O espumante vai fazer bela figura, vai bem com frutas e vai bem com um bom papo, tá certo? A Maria Cristina me pergunta sobre a coisa das temperaturas, se são mesmo importantes. Bom, no caso dos aromas, as temperaturas, ela fala da temperatura para cada tipo de vinho, né? No caso dos aromas, é muito importante, porque um vinho muito frio, aqui no Brasil tem mania de se tomar o vinho muito frio, ele inibe a volatilidade do álcool, e é o álcool que, quando volatiza, ele leva aquelas partículas dos aromas para o nosso nariz. Então, não deve se gelar muito o vinho, deixar muito frio. A mesma coisa acontece com balde de gelo. As pessoas põem o vinho no balde de gelo e, passado um tempo, ele cai demais a temperatura. O balde de gelo deve ficar ali à disposição, mas você deve verificar. Às vezes é bom deixar a garrafa fora do balde, justamente se você quer curtir esses aromas. Os tintos têm também esse problema. Eles muito quentes volatizam demais e ficam muito alcoólicos, não é legal, e muito frios também, inibe a curtição dos aromas. O ideal, no caso dos tintos, é 18 graus. E no caso dos brancos, 12 graus, de 9 a 12 graus, é uma temperatura boa. Bom, na mesma linha, o Alberto, que vive lá em Campo Grande, ele me falou que viu outro dia eu falar de wine cooler, que nem sempre é tão importante, que você pode deixar no piso da sua copa, da cozinha, longe do sol, de produto químico, de limpeza e tal. E ele falou, escuta, eu moro em Campo Grande, bicho, aqui eu vou te dizer, a cozinha ferve no verão, então é insuportável. Bom, é claro, essa coisa de temperatura ambiente, a gente tem que sempre ter em mente que, quando o produtor fala em temperatura ambiente, ele está se referindo a um vinho que saiu lá da adega dele, que normalmente é uma cave a 13 graus, e levou para a sala. Antigamente, nos invernos, era comum ter o termo chambré, o vinho, que era climatizar, né? Aclimatar o vinho com a temperatura da sala. Então você deixava o vinho um pouco antes. Eu tive jantares em Portugal, por exemplo, que estava tão frio que o vinho, o produtor pegou, colocou o vinho do lado da lareira ali, porque estava muito frio, era um tinto maravilhoso, então ele fez o chambré dele ali à beira da lareira. Então isso é óbvio, a temperatura ambiente depende de onde você vive. Eu estou aqui em São Paulo, especialmente na Granja Viana. Aqui tem um microclima, é sempre mais frio aqui. Então você deve observar isso. Nesse caso, Alberto, eu acho que é legal você ter uma wine cooler, ou se você tiver oportunidade com boas lojas de comprar o seu vinho com antecedência,
você deixa ele no lugar mais fresco que você tiver, e no dia que você for tomar, 1 hora antes você põe ele na porta da geladeira, ele vai estar fresquinho, sem problema algum, tá certo? Bom, o Joseph me pergunta o seguinte: qual é o número ideal de pessoas para uma degustação às cegas? Bom, eu diria que degustação às cegas, o ideal seria de 6 a 10 pessoas, sempre levando em conta que você deve ter um cálculo de 1 garrafa por pessoa. Eu adoro esses encontros e é legal que isso preceda um jantar, porque aí você pode continuar. 1 garrafa para uma pessoa é uma medida bastante farta. Então, se você consumir metade na degustação às cegas para conhecer os vinhos, trocar ideias, vai sobrar meia garrafa de cada um deles para o jantar ou para o almoço. Então, você vai poder conferir a performance desses vinhos também com a comida, porque muito vinho sozinho é uma coisa e com a comida é outra coisa. Alguns crescem, alguns diminuem a performance. Então, eu acho ideal isso, de 6 a 10 pessoas, considerando 1 garrafa por pessoa e tomando cuidado de não misturar alhos com bugalhos. O ideal é que você pegue ou uma mesma casta de vários países diferentes, ou uma mesma casta de vários níveis diferentes para ver se você se surpreende e acha uma agulha no palheiro, ou eventualmente com castas diferentes, mas do mesmo nível de preço. Tome o cuidado de embaralhar essas garrafas antes de numerar para não ser influenciado. E boa degustação para você, Joseph. Bom, a Luísa me pergunta sobre decanter. Qual é o ideal e se realmente a taça faz essa função? Ó, Luísa, o decanter ideal é você ter um Riedel maravilhoso, custa 600 paus, mas não é fundamental. Você pode decantar até numa jarra. Antigamente tinha aquelas jarras do suco, uma jarra de vidro. O importante do decanter é você ter a superfície onde fica o vinho bastante ampla para ele ter contato com o oxigênio e que tenha um bojo que te permita aerar, dar uma pequena um apressado naquela oxigenação. Agora, não há dúvida que o decanter ele é fundamental e não substituível no caso de você tomar um vinho antigo que você queira se livrar das borras. Caso contrário, se a função é aerar, a taça funciona muito bem. Eu, particularmente, não sou muito consumidor do decanter. Acho ele lindo, alguns vinhos é bacana você fazer, se você vai tomar já, para ele se abrir, especialmente os biodinâmicos, os vinhos naturais, eles precisam de um tempo, ou vinhos muito estruturados, os super toscanos, os Brunello de Montalcino, vinhos assim, Bordeaux, que ainda são jovens. Agora, a taça faz sim essa função e para mim, particularmente, é um grande prazer. Você serve a sua taça, a garrafa está aberta também, o vinho está respirando e a cada taça ele vai evoluindo conforme a sua conversa também vai evoluindo. E eu gosto de sentir o vinho nessa evolução natural. Mas você pode usar uma simples jarra como decanter, ou fazer na sua taça, experimente isso. Bom, aqui 2 em 1. A Lilian me pergunta sobre vinho e saúde, já que eu sempre insisto em uma taça por refeição, pediu para eu falar mais disso. E o Renato me contou que, lamentavelmente, está com diabetes e queria saber se pode beber vinho. Bom, eu diria a vocês que você deve procurar seu médico para definir isso, Renato, porque o médico estudou e existem vários tipos de diabetes. Eu sei que tem uma diabetes que o vinho não faz mal, ao contrário, até ajuda. E outros 2 tipos que ela não permite o vinho. Então, converse com o seu médico. Para a Lilian e também para o Renato, eu sugiro que você entre no meu site, eu estou pondo aí, didu.com.br,
e procure lá uma matéria você põe lá na busca Vinho e Saúde. Nesse artigo eu comento sobre várias coisas e reproduzo ali uma entrevista que eu fiz com o Dr. Jairo Monson a respeito de vinho e saúde. Lá ele discorre vários casos, foi um pinga-fogo ali de perguntas e respostas, 1 hora de conversa sobre vinho e saúde, você vai se convencer de por que eu insisto em 1 taça por refeição. Bom, para terminar, a Vera me escreveu perguntando sobre a taça correta do vinho do Porto. Eu estou sempre falando de vinho do Porto, que eu adoro, que eu tomei antes de mamar na minha mãe, já contei essa história. E ela então me pergunta, Didu, tem uma taça correta para vinho do Porto? Bom, a gente não deve ser tão exigente, né? Eu na minha casa, a vida toda, nós tomamos vinho do Porto nessa tacinha aqui, que era dos meus avós, depois veio para casa, tem uma meia dúzia de várias cores. Depois, quando eu fui saber de vinhos, uma coisa fundamental em vinho é você ver o aspecto dele. Uma taça dessa, embora bonita, ela não te permite isso. Então, aí eu passei a tomar em taças translúcidas. Essa aqui, você está vendo que tem uma marquinha aqui? Essa taça era do Solado Vinho do Porto. Eu ganhei uma meia dúzia do meu amigo Zé Maria Santana, quando ele presidiu lá o Solado Vinho do Porto. E agora que a última vez que eu tive em Portugal, eu ganhei essa aqui, lá do Instituto do Vinho do Porto. Essa aqui, vocês estão vendo que ela tem um detalhe aqui na haste, dá para ver aqui? Esse detalhe foi feito pelo Álvaro Siza. O Álvaro Siza é um arquiteto famoso português e ela é assinada pelo Instituto do Vinho do Porto. Tanto é que tem aqui o logotipo dele. E uma vez perguntei ao Cabral, afinal isso aqui é para quê? É para eu pôr o dedão? É para eu pôr esse dedo aqui? Como é que é? E o Cabral então me ensinou que é para pegar assim, ó. Eu tenho até, então tá aqui o chanfrado, vem assim. Eu tenho até uma imagem com a própria mão do Cabral que eu vou pôr aí para vocês verem como é que é. Então é isso, o ideal é que você tenha uma taça pequena. Se não tiver, tome na de vinho branco pequena. As de licor são muito pequenas, né? Eu prefiro as de vinho branco, no caso de uma emergência. Tá certo? Tá explicado, Vera? Bom, gente, era isso. Eu espero ter ajudado. E se você tiver alguma dúvida que não estavam aqui entre essas, você pode escrever para mim, depois a gente monta um outro apanhado, faz um outro quintou só com dúvidas, tá certo? Bom, se você gostou, peço que você deixe o seu like, porque isso nos ajuda, e você também pode se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que que a gente tiver um vídeo novo, acende aí essa luzinha e você vai ser avisado. E outra coisa, compartilhe com seus amigos e me ajude a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Saúde!